Olá, vamos para mais uma edição do Memória Cash Podcast, um cast voltado para a tecnologia financeira, com um papo bem agradável, com pessoas inteligentes que fazem esse mercado acontecer. Para quem não me conhece, eu sou CEO de uma das principais fintechs do país, que está despontando na área também de Open Finance. E para falar sobre o tema hoje, que é de educação financeira, vou dar já uma informação importante antes da gente começar, que tem uma resolução, uma lei 14.690 do Banco Central junto à CVM, que a partir de 1º de julho deste ano, todas as instituições do Banco Central, elas foram obrigadas a nomear um diretor para falar sobre o tema de educação financeira. E nessa pauta, né, o FOCI junto ao Banco Central, eu estou nessa cadeira de diretor de educação financeira, então nada mais do que cumprir a missão de chamar um mega especialista no assunto aqui, o Diogo. Né, Diogo, tudo jóia? Ei, Túlio, tudo ótimo, Tudo prazer, né, estar aqui, obrigado pelo convite. Tenho muita alegria em falar de educação financeira, coisa que o nosso país precisa. Que bom que há agora essa regulamentação super recente e que a gente consiga expandir, né, Isso. a comunicação, ou melhor, comunicarmos melhor e para mais gente sobre educação financeira, que é tão importante. Que não seja só no papel, né, Diogo? Que vire prática, né? Sim. E, cara, aproveitando, a gente conheceu na conta Mob, né? A gente estava conversando aqui, que era uma conta voltada para microempreendedor, né? Isso. Que é que estava saindo. E já tem bastante tempo, em 2014. Sim. E eu vou te passar a bola para você falar do seu background, mas quando a gente se conheceu lá, a gente tinha uma missão, Sim. que era justamente ajudar o microempreendedor a poupar, né? E colocar isso no aplicativo. Na época não tinha app, não existia API nem nada. Foi um desafio e funcionou muito bem. Mas conta pra gente quem é o Diogo, o background, por onde ele permeou o seu propósito enquanto profissional. Beleza. Então, primeiro pessoal que eu acho mais relevante, né? O Diogo é pai de 3 meninas, sou casado há 16 anos. Legal. E tenho a minha família como mesmo a minha prioridade. O Diogo é sonhador. Surgiu o Diogo Sua Grana há 15 anos. Diogo Sua Grana, então, é um projeto para quem não conhece, né? Eu brinco com todo mundo. Meu nome é Diogo e eu falo para Sua Grana. Surgiu há 15 anos com o interesse de educação financeira. Nasceu de uma dor. Eu tinha acabado de entrar na Uzi Minas, sem querer falar da minha vida executiva, já vou falar. Mas eu tinha entrado na Uzi Minas e lá na Uzi Minas eu via as pessoas conversando sobre finanças. Eu estava na área de relações com investidores. Então eu sentava numa mesa como essa e a gente discutia 50% das palavras em inglês, 50% das palavras em economês. E eu falava assim, e o povo lá fora? Quem está falando com eles? Então, há cerca de 15 anos, tem mais de 15, eu falei assim, não, alguém precisa falar para esse povo. E eu quis descomplicar, por isso que é Diogo e Sua Grana, uma coisa acessível a todos. Linguagem popular. Uma linguagem popular. Então, nasceu esse projeto de graça, eu dava consultoria de graça, eu dava palestra de graça, eu fiz uma planilha de orçamento e planejamento financeiro. Ela existe até hoje, então ela já foi customizada, ela já está bem melhor do que há 15 anos. Mas quando eu fiz essa planilha, eu enviava pelo Twitter. As pessoas me mandavam o e-mail por mensagem, por DM. E aí eu respondia, eu juntava uma quantidade. De repente eu tinha mandado mais de 5.000 planilhas. À época, que o Twitter, né, ainda era pequeno, era recém-criado. E aí eu enviava essas planilhas. Eu falei assim, gente, eu preciso de um site. Aí fiz um site, aí depois veio Instagram, veio YouTube, Facebook, toda a plataforma digital. E eu mantive, então, o Diogo Sua Grana paralelo à minha vida executiva. Comecei a dar palestra, comecei a dar consultoria cobrando, porque virou um valor, virou algo muito bom, graças a Deus. Então eu consegui ir fazendo palestras em empresas, as empresas com essa consciência de que o funcionário levava para a empresa uma dor, um problema, que era o financeiro. Então, à medida que a gente cuidava do financeiro dos funcionários, os funcionários se tornavam mais produtivos e sendo mais produtivos, melhor para a empresa. Houve essa conscientização, eu trabalhei muito nessas palestras, consultorias individuais, e aí em 2017 eu comecei a cuidar de patrimônio financeiro
de grandes fortunas. Então começou com foi meu primeiro jogador de futebol, foi o Kaká. O Kaká, que é o último melhor do mundo brasileiro, né? Então, eu assumi o patrimônio financeiro do Kaká. Depois do Kaká vieram vários outros jogadores e eu me coloquei no lugar deles. São jogadores que ganham muito dinheiro em um pedaço pequeno de tempo, com uma aposentadoria muito precoce, muito cedo, ou seja, um dinheiro muito grande em pouco espaço de tempo que tem que durar para o resto da vida. E que não tiveram, provavelmente, uma educação não tiveram, financeira. A maioria preparado deles, para isso, né? Eles são preparados para jogar futebol, fizeram muito bem, tanto que se tornaram profissionais. A maioria deles, né, muito exitosos, muito grandes. Mas eu fazia esse papel, eu faço esse papel até hoje, de cuidar do patrimônio financeiro, por tudo que dinheiro representa para as pessoas, né? Dinheiro é uma ferramenta que tem que nos servir, não a gente servir ao dinheiro. O dinheiro tem que servir a gente, mas a gente tem que saber lidar com ele, porque o dinheiro não leva desaforo para casa. Isso aí. E na minha vida executiva, então eu estou com 43 anos, comecei a trabalhar com 17 como office boy. De office boy fui promovido a auxiliar administrativo, uma promoção enorme, né? Saí do office boy da rua para fazer office boy interno, mas foi um grande aprendizado, foi ótimo. Abri empresa, fechei empresa, fiz estágio, eu estudei publicidade e propaganda, comecei comunicação, depois especializei em publicidade. Fiz vários estágios em marketing, fiz estágio até em uma procuradoria da infância e juventude, porque eu precisava de dinheiro para pagar a faculdade. À época, eu tinha 5 familiares, 3 primos e 2 tios que pagavam a minha faculdade comigo, pagavam metade. Fiquei assim 2 anos, aí entrei na Uzi Minas. Aí, graças a Deus, eu pude pagar minha faculdade os demais outros 2 anos integralmente, sem ajuda, o que foi ótimo. Eu precisava da ajuda, mas depois eu não precisei mais. E aí comecei na Uzi Minas como auxiliar administrativo, e saí de lá como gerente de relações com investidores. Fui para a Log do grupo MRV, uma empresa de galpões logísticos. Fui para lá como gerente de relações com investidores e de planejamento financeiro. Fui lá para fazer o IPO, né? A abertura de capital, né? Negociar as ações na Bolsa de Valores. Fui para lá para isso. Fiz uma trajetória. De lá eu fui para a FIENG. Na FIENG, já com o novo presidente da FIENG, Flávio Roscoe, qual eu admiro muito. Ficamos lá juntos 3 anos. Eu estava na superintendência de defesa da indústria, então área de economia, área tributária, trabalhista, meio ambiente, energia, várias áreas estavam sob a minha gestão em prol da indústria. Então, eu estava lá numa superintendência de defesa da indústria, até que me veio o convite do Rubens Menin, o qual eu também admiro muito. E o Rubens falou: Diogo, eu quero você de volta. Eu já tinha trabalhado no grupo dele, na Log. Eu quero você de volta, mas para agora um novo empreendimento. Eu estou comprando a Itatiaia, que esteve com o Emanuel Carneiro e com o irmão dele, né, o Januário Carneiro, por 69 anos. Então, a gente entra na Itatiaia, ele compra a Itatiaia, eu assumo a presidência da Itatiaia. E fiquei lá por 3 anos e 4 meses. Que é um dos maiores veículos de comunicação do país, né? É o maior. É o maior? Nós entramos lá como a maior de Minas, a rádio mais ouvida de Minas. E na minha saída, a gente estava 9 meses consecutivos como a rádio mais ouvida do Brasil. Nossa, que legal, cara. Tornamos uma rádio super jovem. A rádio, ela fala para todos os públicos, mas ela precisava falar mais com o novo ouvinte, né? Com o jovem. A gente conseguiu trazer essa jovialidade para a Itatiaia. Digitalizamos a Itatiaia. Foi nos dada uma missão pelo Rubens, pelo conselho. Digital, e a gente, de fato, a gente foi para o digital. Na minha saída, a gente tinha mais de 2 milhões de inscritos em um canal. Cara, que legal. Era praticamente zero, era cerca de 200 mil. A gente então alcançou mais de 2 milhões. As redes sociais todas, Instagram, mais de 1 milhão, Twitter, né, o X, Facebook, tudo a gente conseguiu crescer. Fizemos um novo site, um novo aplicativo, deixamos de fato a rádio digital, aumentamos muitas vezes o faturamento da empresa, geramos caixa, fizemos uma nova sede, então foi um trabalho árduo, 24/7, porque a rádio não para. 3 anos e 4 meses. É muito pouco tempo. Sem apagar a luz. Porque rádio não apaga a luz, rádio é 24 horas.
Então, mas foi um tempo assim de muito, muito aprendizado, foi muito importante e graças a Deus um case importante para contar. Fechei esse ciclo e agora estou com o Diogo Sua Grana para fazer pela primeira vez na vida, pelo menos a princípio é meu propósito, fazer Diogo Sua Grana apenas. Tá. Eu quero, de fato, colocar esse projeto para ser o meu principal projeto. Antes ele sempre andou como secundário. Então agora eu tenho tempo para fazer isso ser o meu primeiro projeto. É legal isso que você está falando, porque primeiro o seguinte, a gente está numa geração hoje, e uma das gravações nós falamos muito sobre isso, da geração hoje ser muito imediatista, né? Então ela nem está formando ainda, fez um curso ali, às vezes básico, e já quer se tornar diretor de uma empresa, enfim, né? E eu acho que tem que bater muita perna, né? Na nossa época, a geração tinha essa oportunidade de começar como office boy. Nem sei se hoje existe office boy nas empresas, até nem sei. Eu também já fui office boy. Motoboy tem. Motoboy tem. Mas o office boy eu não sei. Cara, o office boy era diferente, né? Você tinha que pegar ônibus, você conhecia a cidade, andar a pé. Exatamente. Então era uma experiência diferente. Sim. E igual você falou, o desejo na época, eu falei assim, cara, eu saí de office boy, eu fui para a área administrativa, né? Sim. É uma evolução que deixava a gente bem mais inspirado, mais animado a continuar seguindo. E uma coisa importante, eu acho que todo mundo que eu converso, e já na mesa aqui já tiveram atendentes de call center que se tornou presidente de uma das maiores empresas de tecnologia do país. Que legal. Office boy de um dos maiores bancos do estado de Minas Gerais, se tornou vice-presidente do banco. Que top. Né? Mas todos estão ligados a uma coisa muito importante. Propósito. Sim. Que você está falando agora. Sim. Cara, eu tenho um propósito. Sim. A parte de educação financeira, o Diogo e Sua Grana, e é para falar para esse público. Isso. Né? Então eu vejo isso, cara, importantíssimo, importantíssimo, importantíssimo. E aí eu queria abrir essa conversa sobre esse tema, Diogo, em cima disso. Vamos falar de dois públicos aqui. Esse jovem hoje, que está muito no imediatismo, né? Então procura ganhar dinheiro rápido em bolsa, em apostas, uma série de coisas, querem ser estrela rápido até nos canais de mídia social, e um outro público que acha que não tem mais tempo para poupar, para organizar a vida financeira, que já está lá na casa dos 60 anos, 60 e poucos, não contribuiu direito para uma aposentadoria, né? E ele acha que, cara, já está tudo perdido. Né? Então acho que a gente podia conversar com esses dois públicos sobre um panorama e mostrar uma realidade diferente. Vamos lá, vamos bater papo. Eu tenho muito receio com essa ansiedade desses novos jovens, né? Eu sou ansioso, eu acho que a ansiedade em alguns pontos é muito positiva, em outros pontos ela é muito negativa. Pode trazer várias consequências psicológicas, mentais negativas. A outra coisa é a comparação. Desde sempre a gente fala que a grama do vizinho é mais bonita que a nossa. Só que a mídia social ampliou isso. Porque ninguém mostra os perrengues. Tem os perrengues chique. Que a pessoa está no aeroporto de primeira classe e a atendente derrama champanhe no vestido dela. Isso é um perrengue chique. Então a gente acha que a vida de todo mundo é assim. Porque na mídia social só se mostra isso. Isso traz ainda mais essa necessidade de rapidamente se conquistar. Isso é um grande perigo. Porque eu vejo, pela minha experiência de consultorias, centenas de dezenas de famílias destruídas por causa do dinheiro. O segundo maior caso de divórcio no mundo é dinheiro. Cara, o primeiro é traição. O segundo é dinheiro. Pro bem ou pro mal. Claro que a maioria das vezes é por falta de dinheiro. Mas existem vários também por muito dinheiro. Ou seja, nós temos que aprender a administrar o nosso dinheiro. A saber gerir o nosso dinheiro. Então o jovem, primeira coisa para o jovem, aproveite a sua idade, que você é novo, e comece a planejar o seu futuro. Tem gente que fala assim, Diogo, que dia que eu tenho que pensar na minha aposentadoria? Hoje. Hoje. Diogo, que dia que eu tenho que pensar... então, seguro de vida, enquanto você estiver vivo. Para o jovem, o sacrifício dele, fazendo já um paralelo com a pessoa de mais idade, que você citou, de 60, 65 anos, se o jovem começar hoje uma previdência privada, que é um investimento seguro, de longo prazo, com um bom benefício fiscal, ou seja, paga menos imposto,
o sacrifício dele vai ser muito menor do que um de tenra idade. Um menino de 20 anos, se ele poupar R$50 por mês, a título de exemplo, tá, gente? É comparado a uma pessoa de 60 tendo que poupar 10 mil. Por quê? Porque tem 20 anos. Falta 20 para ele chegar em 40. Falta mais 20 para chegar em 60. E o fator juros compostos, ele é uma fábrica de fazer dinheiro. Desde que haja disciplina, haja longo prazo, haja manutenção daqueles investimentos. Fazer dinheiro e levar o cara pro buraco também, né? Se ele não pagar a dívida e tal, com juros compostos, ele fica... Maravilhoso. Fazer essa ressalva. Juros compostos na dívida é muito pior que os juros compostos no investimento. Porque a taxa de juros de dívida, em especial cartão de crédito, cheque especial, leva a gente pro inferno. É um buraco sem fim. Mas voltando, então eu tenho essa preocupação, eu tenho esse aconselhamento, se me permitem, que o jovem comece hoje já a preparar a aposentadoria dele, porque vai custar muito menos, vai ser muito mais barato pensar lá no futuro, porque alguma hora a conta vai chegar. Alguma hora eu vou ou querer aposentar, ou eu vou ter necessidade de aposentar. Ou seja, eu passo a gerar menos riqueza, eu passo a produzir menos riqueza. Nessa hora eu preciso de um complemento. Que complemento? Não me preparei. Então é menos sacrifício. Agora, a esperança, a chance para quem já tem uns 60, 65 se preparar um pouco melhor, sim. A dificuldade dele é quanto tempo mais ele produz. Ele vai gerar riqueza. Ele tem mais quanto tempo para gerar riqueza para poupar o máximo possível. Então, como que eu aconselho essas pessoas? Que se reorganizem. Existe um negócio em finanças empresariais que chama OBZ, Orçamento Base Zero. O Orçamento Base Zero é o seguinte: para de usar a sua referência, os seus gastos de quando você... de até hoje. Do passado até hoje. Esquece essa referência. Faz uma pilha de necessidade maior para menor necessidade e para os supérfluos, de número mesmo, número 1. Até vamos discutir isso aqui. Qual que é o item 1 básico de necessidade que a gente tem que gastar dinheiro? Você, Túlio. Alimentação. Perfeito. Saúde. Segundo, saúde. Terceiro, luz, precisa de energia. Quarto, água, moradia. Quinto, transporte. Qual? Não sei. Para um pode ser o sexto, para um pode ser o 20º. Isso é pessoal. E aí você vai elencando. Vamos supor que você tenha 20 despesas. Você vai elencando de 1 ao 20. E vamos supor que de 1 ao 20 chegou lá em 10 mil. E você ganha 10 mil. Tá errado. Você vai ter que ir tirando de baixo para cima. Entendi. Como se fosse uma pirâmide. Legal. Você vai reduzindo, você vai apagando. Essa daqui eu não posso ter mais, essa aqui eu não posso ter mais. É do supérfluo pro essencial, do vital. Pro vital. Para qualquer pessoa. Mas eu estou direcionando para quem está mais velho, no sentido de que ele comece agora a poupar, porque daqui a pouco ele pode não ter mais essa capacidade de produzir riqueza. E tudo são números, né, Diogo? Se a gente for pegar a expectativa de vida do brasileiro, é 80, 85 anos. Sim. Então, você tem 65, ele tem mais 20 anos de vida. Praticamente assim. Sim. E aí, como que ele vai passar esses 20 anos com qualidade? É isso. Né? E assim, é muito difícil. Hoje, eu com 40 anos, eu tenho pouca esperança que quando eu aposentar, eu não sei se com 60, 65, 70, 75, porque nós estamos estendendo nosso tempo, nossa longevidade, nosso tempo de vida. E, consequentemente, a aposentadoria também. Até porque essa conta não fecha. Do INSS com a gente. Então, eu, Diogo, particularmente, eu prefiro não confiar que eu vou ter a aposentadoria do INSS. Eu prefiro confiar que eu estou juntando um dinheiro que vai complementar ou vai ser a minha renda principal quando eu parar de produzir riqueza. Então, eu faço isso desde muito tempo. Eu comecei a investir, eu gosto de previdência, não é que eu esteja indicando as pessoas previdência, eu estou dizendo que previdência é um ótimo produto, uma ótima ferramenta de renda complementar, de aposentadoria. Eu comecei a minha em 2004, faz 20 anos, eu comecei minha primeira aplicação em previdência.
Acho que eu também comecei tinha por 22 PGBL, Banco Real, quando tinha... Pois é, eu sei que é 2004, porque foi quando eu entrei na Uzi Minas. Foi quando eu entrei na Uzi Minas, 2004. Então faz 20 anos. Eu nunca tirei esse dinheiro. Eu tive uma troca recente assim, tem 4 ou quase 5 anos que eu troquei de apartamento. Nasceu a terceira filha. Aliás, antes de nascer, eu sou muito planejado. Antes de nascer, conversei com minha esposa, temos que mudar, vamos para um apartamento maior. Nessa mudança, eu precisei de fazer alguns ajustes, mexer em fluxo de pagamento, empurrar para lá, arredar para cá, papapá. Arredar é bem mineiro, bem mineiro. Eu sou mineiro, gente, sou de Belo Horizonte. E aí fui fazendo uns ajustes, eu não encostei na Previdência. A Previdência eu não encosto. Ela é para o meu futuro, para quando estiver lá, sem capacidade de produzir, para gerar uma renda complementar. Então é um pouco desse olhar. Ao passo que hoje os jovens olham o imediatismo, o agora, eu estou indicando, recomendando que vocês, jovens, pensem no futuro, que o futuro vai chegar. E para fechar essa primeira parte aqui da nossa conversa, você falou de games, de bolsa e tal. Eu sou super a favor de bolsa de valores. Eu acredito muito na bolsa. Tem uma recomendação dos americanos, o americano, a cultura dele, o nascido nos Estados Unidos, ele tem uma cultura de bolsa. O nascido no Brasil, o brasileiro, tem uma cultura de poupança. Então, primeiro ponto, poupança, dependendo da inflação que tiver, ela não paga nem a inflação. Então, você perde dinheiro. Hoje, atualmente, não está perdendo dinheiro, mas está ganhando só um pouquinho. Nos Estados Unidos, todo o pensamento do americano é de longo prazo. O americano é um cara de longo prazo. Então, quando os filhos nascem, ou o pai ou os avós, eles dão ações para os filhos. E olha que interessante. A mentalidade deles, não de todos, mas há um ensinamento, uma cultura de bolsa nos Estados Unidos, é assim. Eu tenho 43 anos. Menos 100, ou seja, eu tenho que ter 57 em bolsa e 43 em renda fixa. 50-50 é óbvio. Então, suponhamos, eu tenho 20 anos, sou jovem. Eu tenho que ter 80% de todo o meu patrimônio em bolsa e 20% Cara, muito alto. no Brasil. Eu não estou dizendo que isso pode ser aplicado aqui no Brasil. Tem um livro maravilhoso, chama Pai Rico, Pai Pobre, me ensinou muito, mas tem ensinamentos lá que não são aplicáveis aqui. Por exemplo, a casa própria. A gente pode discutir isso depois. Lá ele é contra ter casa própria. Aqui eu sou super a favor. O brasileiro tem que ter casa própria. Mas para não embolar os assuntos, eu quero fechar esse raciocínio. É um assunto bom, viu? Que é bem discutido. Podemos falar. Então, o que eu preciso fechar o assunto assim? Bolsa de valores é um ótimo instrumento. O americano, que está anos-luz na nossa frente, devemos reconhecer, principalmente economia, ele é acostumado com bolsa, mas com longo prazo. No Brasil, eu gosto de bolsa, eu tenho bolsa, mas todos de longo prazo. Eu nunca entrei na bolsa de valores assim, preciso desse dinheiro daqui a 1 ano, preciso desse dinheiro daqui a 3 anos. Não, é dinheiro sem prazo. Você aplica lá, porque tudo pode acontecer na bolsa de valores, mas a expectativa, a tendência é que no longo prazo seja positivo e muito positivo, melhor do que a renda fixa. Apesar da renda fixa do Brasil ser muito alta, mas ela é muito alta por causa da inflação. Então, bolsa de valores, muito cuidado com o imediatismo. Nós estamos falando com jovens. Para os mais velhos, eu não recomendo bolsa de valores. Até o americano fala, 70 para 100, são 70% em renda fixa e 30% em bolsa. Mas para brasileiro, para mim é zero bolsa. Com 70 anos é zero bolsa. Para mim, pessoal. Games. Pô, eu vou jogar os bets de diversão. O cara gosta. Tá beleza. Ele não tá fazendo do dinheiro o senhor dele. Ele tá usando ali como uma ferramenta de diversão, com os amigos. Separou uma quantidade de dinheiro. Por exemplo, eu já fui em Las Vegas. Eu separei, eu não lembro se 200, eu acho que foi $200. Você pôs o limite. Não, eu só fui com isso. Peguei $200, coloquei lá, falei, agora eu vou brincar disso aqui. Chegou uma hora que eu cansei. Eu ganhei, perdi. Eu não gosto disso. Eu estava pela primeira vez experimentando para ver como é que era. Não é minha praia. Eu gosto de praia. E aí eu tava lá, enjoei. Falei, não, cansei. Ah, não, toma aqui. Eu peguei de volta uns $120. Nem consegui acabar com ele todo, porque eu queria acabar com ele, brincando. Então, se essas apostas esportivas, elas fizerem parte de um contexto de brincadeira, não vejo problema.
Qual o problema que eu vejo? Quando você coloca a sua expectativa de ficar rico ou de ganhar dinheiro nessas coisas. E a gente pode ir lá para criptomoeda. Eu tenho criptomoeda. Eu acho que não tem jeito a pessoa não ter um pezinho. Mas não pode colocar o corpo todo. Talvez o dedinho do pé. 2% do patrimônio, que é o que eu tenho. 2% do meu patrimônio está em Bitcoin. É que você falou, é a longo prazo, né? Quem lá atrás apostou no Bitcoin ganhou dinheiro pra caramba lá atrás, né? Ninguém esperava. Mas você falou bem, ele não é ainda um investimento, ele é uma aposta. Ele está muito mais parecido com uma aposta do que com um investimento. Porque não se sabe tão bem o que pode acontecer. Onde está lastreado a moeda. É isso, fizeram ciclos, tem alguns comportamentos que se repetem, tem muita gente com essas expectativas e tende a ganhar muito. Eu prefiro dizer o seguinte, se eu perder, já tá não me fez falta, tá na conta. É os $200 que eu separei para Las Vegas, tá para no as Bitcoin. apostas, é um outro dinheiro, mas está no Bitcoin. Se ganhar, eu vou brincar, vou ganhar um dinheirinho bom. Hoje, tá? Pode ser que amanhã eu mude de ideia, mas hoje eu ainda não tenho segurança para colocar 10%, 15% do meu patrimônio em Bitcoin. É um excelente jogo que você colocou, porque nós estamos falando muito de ansiedade, né? Então, acho que aquele que tem menos tempo de vida, ele também pode estar ansioso em querer resolver. E o jovem querer resolver tudo agora, né? Então, acho que o jovem, inclusive, ele está numa oportunidade de experimentar. Né, com cautela, mas ele está numa oportunidade de experimentar. Ele pode perder. Dá tempo. Né? E ele vai, como ele está jovem, ele não vai ter muito recurso, né? A não ser que ele seja herdeiro e já tivesse com a herança no bolso. Que é um pedacinhozinho da população. Um pedacinho, Então ele vai poder arriscar com dinheiro também mais curto, né? Com lençol ali mais curto, né? Então esse é um ponto importante. E hoje, quando a pessoa vai fazer essa questão de planejamento, ainda a gente escuta muito. Cara, não compra carro. Aluga carro, não compra imóvel, aluga imóvel. E essa conta, para mim, ela não fechou. Eu já fiz ela várias vezes, então eu posso ter... A minha fecha. Eu posso ser conhecido como tradicional, mas, cara, eu ainda vou no carro próprio, ainda vou na casa própria. Tá bom. Né? Mas tem pessoas que, cara, vivem muito bem com o outro lado e pega o dinheiro e aplica e vai indo. Tá, eu vou falar do carro e da casa. Tá. Mas você me lembrou de algumas histórias de gente mais idosa que se arriscou e caiu em pirâmide. Eu tenho um pavor de pirâmide financeira. E aí me deixa até olhar aqui para vocês. Olha aqui nos meus olhinhos, por favor. Existe uma coisa na economia que chama taxa Selic. Tudo se baliza nessa tal da taxa Selic, que é prima do CDI. Eles são primos. Quando você ouvir falar de CDI... ele está rodando por volta de 10,50, na verdade é uns 10,40. Quando você ouvir falar de Selic, atualmente ele está rodando aí na casa de 10,50. Isso flutua. Em 2020, antes da pandemia, no inicinho, estava 2% a taxa Selic. Aí ele já bateu depois 13,25 e agora está 10,50. Toda hora muda. Talvez quando você estiver ouvindo esse podcast já não está 10,50 mais, está tudo bem. Mas o que é importante, o que de ensinamento eu trago aqui para vocês? Ela é a taxa que referencia os juros. A relação entre eu e o banco. A relação entre mim e o banco. A nossa relação. Quando eu aplico meu dinheiro no banco, eu estou emprestando dinheiro para o banco. Ele está me pagando por esse empréstimo. Quando eu pego o emprestado, eu tomo crédito do banco, o banco está me emprestando dinheiro. A troca aqui é de juros. E tudo é referenciado por essa taxa Selic. Então, se alguém te oferecer, vamos raciocinar, 3% ao mês garantido, vamos esquecer que existe juros compostos, para ficar fácil. 3 vezes 12, 12, 24, 36. Selic está 12, vamos pegar Selic aí. está 10. 10. Existe em renda fixa uma promessa de 36%? Contra 10 não existe, gente. Não existe. Então, Diogo, track record, né, que a gente chama no mercado financeiro. Olhando para trás, o investimento em renda variável deu 36%? Verdade. Deu 40%? Verdade. Deu 50%? Verdade. Pode ser verdade. Mas não garante o resultado futuro. E em renda fixa eu estou afirmando,
Não tem como ser tão distante da Selic. Então, numa referência de Selic a 10 no ano, eu ter 15 no ano, tá bom pra caramba. Opa! A Siri falando com a gente. Então, uma referência de 10... Isso aqui tudo é vivo mesmo, né? Sim. Uma referência de 10% ao ano de juros, você ter 15 tá muito bom. Agora, oferecer o 20 garantido, 25 garantido, 30 garantido, epa, tem alguma coisa errada. E o conselho que eu dou para as pessoas é o seguinte: te vender um peixe. Tenta explicar esse peixe para o seu marido, ou para sua esposa, ou para o seu parceiro, para para sua mãe, ou para o seu pai. Se você conseguir explicar para duas pessoas do seu convívio, uma nova e uma mais velha, e as pessoas entenderem, é um bom sinal. Se eles não entenderem, meu filho, sai dessa que é furada. Quem quiser entender sobre pirâmide financeira, tem um filme que chama Clube dos Bilionários. Sim, excelente. Né? Então lá os caras jovens descobriram que ofereciam investimentos altos até que a pirâmide caiu. Ele não conseguiu pagar os valores e iam tomando, usando dinheiro dos outros para pagar quem estava rentabilizando, mas alguém estava sendo prejudicado, e a maioria, né? Então, pirâmide aconteceu muito agora na época das criptomoedas. Isso. Que pagaram rentabilidade, usaram muito pirâmide. E eles começam ainda, seguem outros tipos, né? De marketing multinível, Sim. Começou a usar muito questão de pirâmide. Já usaram até debenture. Até debenture. Debenture, para quem não sabe, é uma emissão de dívida de uma empresa. Eu nunca tinha visto esse golpe. Um jogador de futebol, cliente meu, falou: Diogo, tem uma debenture aqui rendendo bem. Os caras não foram tão agressivos pra gente acreditar. Eu demorei 3 dias. Ele não colocou dinheiro, graças a Deus, mas demorei 3 dias para descobrir que era golpe. O pessoal tá fazendo até com crédito de carbono, que ainda nem tá regulado ainda direito, já tá vendendo crédito de carbono. E por que eles fazem? Porque tem gente para comprar. Tem gente para acreditar. Então, e cara, ansiedade, né? Tudo cara querer ganhar muito sem ter lógica, né? E aí, como é que um cara de 60 anos cai nessa, né? Cara, ele demorou 60 anos para ter uma casa e um carro. Tô falando isso até pra gente mudar de assunto. Isso. Ele demorou 50 anos para ter isso. Aí, em um ano, ele quer ganhar tudo que ele não ganhou a vida toda? Não existe. Não existe dinheiro fácil. Então, vamos lá. Casa própria. Diogo, eu acho que todo brasileiro que mora no Brasil tem que ter casa própria. Razão. Diogo, mas eu li um livro. Eu respeito muito quem pensa assim. Se você pegar matemática fria, provavelmente, não é sempre, o dinheiro aplicado vai render um tanto suficiente para você pagar um aluguel e ainda sobrar um pouquinho de dinheiro. Por causa da inflação nossa, muito alta. Por causa dos nossos juros muito altos, etc. Provavelmente. Agora, a gente não pode esquecer, a casa valoriza, e a pandemia mostrou tanto que casa valorizou. Além da casa valorizar, tudo que você fizer dentro da casa, e a gente sempre mexe em alguma coisinha. Não estou falando do piso, estou falando de um armário, um negócio que modulou para o apartamento, que só cabe naquele apartamento, a gente sempre faz alguma coisa. Se é seu apartamento, tudo que você fez é investimento. Se é dos outros, é despesa. Você gastou um dinheiro que nunca mais vai voltar para você. Então, matematicamente, eu ainda tenho assim, tem casos que matematicamente é melhor não ter a casa e tem casos que é melhor ter a casa. Então, eu já estou dividindo a matemática, as finanças em 2. Existe sim. Eu já fiz cálculos que faz sentido mesmo. Agora, não é sempre, não é para sempre e não é para todo mundo. Por exemplo, a taxa Selic é 2%. 2020. Quanto que seu dinheiro rentabilizava? 2%. Excelente. Isso aí é... Então, o dinheiro não dava para pagar o aluguel. Ou seja, é cíclico, o mercado é cíclico. A casa, você vive nela 10 anos, 20 anos, 30, 40 vezes, a pessoa vive a vida toda na mesma casa. Quando ela é própria. Talvez pro cara solteiro, tá começando a vida dele e já tem um capital, ao invés de comprar casa, fazer esse movimento, faz um sentido maior, que ele vai estar mudando, né? Vai mudar fora, vai querer mudar de cidade, a vida profissional dele e tal. Pode ser. Talvez pode ser, mas quando ele fala assim, cara, agora eu vou me estabilizar, vou família e tal, que aí a tendência é já planejar alguma coisa nesse sentido, pode né? ser. Quando tiver alguma coisa mesmo assim, vale avaliar. E aí vem a parte que não é matemática. É a parte da insegurança jurídica. Vivemos num país com insegurança jurídica que até o passado muda. Isso é muito sério. Então, eu ter minha casa própria, eu tô com uma garantia.
cada dia surge uma novidade no Brasil de que eles têm acesso a você, do que a gente tem, do que não tem, de tributação, de mudança de tributação. E o problema não é assim, ó, até hoje a regra era assim, a partir de agora, os novos aportes, as regras serão essa. Ok, faz parte, o mundo muda mesmo, mas não, é pro passado. Todo o seu dinheiro, a partir de amanhã, entre aspas, eu vou começar a tributar em tantos %. Ou você pode fazer outra coisa, tal. Seu dinheiro pode ficar mais curto, ou pelo seu patrimônio você pagar mais impostos. Perfeito. Vai te custar mais. Fora danos que você, empresário, sabe que tem, de um passivo trabalhista, de um passivo ambiental, de um passivo fiscal. Porque muda a regra, a gente não consegue acompanhar o tanto de mudança de lei que existe. Muitos empresários não conseguem. De repente você fala assim, vão pegar meus bens. A sua casa própria não pega. A casa que você mora é um bem praticamente blindado. Não é em todas as ocasiões, mas é quase todas. Então, por exemplo, fiador. Se eu for seu fiador e você não pagar, eu perco a minha casa. Você não perde a sua. Esse é um exemplo Esse é um exemplo de pouquíssimos que a gente pode ter, mas esse é o mais comum de situação que você pode perder a sua casa própria. Por isso, o brasileiro que mora no Brasil, eu te sugiro que tenha a sua casa própria. Legal. Carro. E o carro? Carro, antes da pandemia, 90% dos cálculos que eu fazia sentido ter carro por assinatura. Com a pandemia mudou o critério todo. Primeiro, não existia carro por assinatura há mais de 5 anos. Sei lá, deve ter começado em 2020. Se não foi isso, é perto disso. Não, 2020 foi quando começou a pandemia. Então, sei lá, 2018, 2017. Isso. Pode ter sido antes, tá, gente? Mas é mais ou menos. Começou. Valia muito a pena carro por assinatura. Em razão de todos os custos que você tem com o carro, mais duas despesas que a gente não vê sair do bolso. Por isso a gente não coloca na conta. Talvez por isso a conta nunca fechou. Depreciação, tirei meu carro vale 20% a menos. Um ano depois vale menos 10%, um ano depois menos 5%. Se pegar a média de 5 anos, você depreciou seu carro mais de 40%. Você tinha um carro de 100 mil, seu carro agora vale 60. Você perdeu 40 mil, você tem que colocar esses 40 mil na conta. Cuja oportunidade a gente não vê saindo do bolso. Mas os mesmos 100 mil que eu peguei para comprar o carro, se eu tivesse aplicado ele numa renda fixa de 10,5% ao ano, eu teria mais 10 mil reais todo ano. Composto, né? Rendimento composto. Eu estou falando 10 mil para não fazer cálculo aqui, para não pegar a calculadora. Eu teria mais de 10 mil reais por ano a mais. Então é 10 mil ali, mais os 40, 50, dividir por 4, 5 anos, então mais 10 mil por ano, então 20 mil por ano de dinheiro que você não vê sair do seu bolso. Para um carro de 100. Imagina um carro de 200, 300. Agora, qual que é o problema hoje? Veio a pandemia, muita gente em 17, 18, 19 foi fazendo esse movimento. A pandemia precisou muita mais gente fazer isso, então o negócio cresceu demais e os caras aperfeiçoaram o modelo de negócios, o business plan. Como? Não, se você andar 1.500 quilômetros, a conta é essa. Se você andar 2.000, é essa. Se você andar 3.000 por mês, é essa. Se você for 2 motoristas, é isso. Aí começaram a aperfeiçoar, fazendo com que, em alguns casos, não vale a pena fazer o carro por assinatura. Mas não é para todo mundo. Casada dentro do mesmo produto ali, de mudança de regras Eu nem sei se é venda casada. O que eu posso dizer é, eles aperfeiçoaram o modelo e fizeram com que, na ponta do lápis, eu tenho uma planilha que compara carro novo com usado, eu já tenho ela pronta. Até acho que está no meu site, diogosuagrana.com.br. Eu acho que está lá, se não tiver eu coloco. Porque eu fiz e deixei pública, diogoesuagrana.com.br. Aliás, a planilha financeira também, de orçamento, legal. De graça. Então eu coloquei na ponta do lápis. Na ponta do lápis, se o cara é um representante comercial, ele anda com o carro o dia inteiro, não vale a pena. Mas se é um cara que só anda final de semana com carro, vale muito a pena o carro por assinatura. Se é um cara que não trabalha com carro, ou então trabalha, mas ele vai 8 horas da manhã,
volta 6 horas da noite, carro garagem de manhã, carro garagem de noite, trajeto razoavelmente curto. A comprar um carro vale a pena. Mas ainda teria uma outra opção. Ou para quem está endividado, ou para quem quer ajustar as contas, que é andar de aplicativo. A não ser que você ande muito, muito, muito. Se o seu dia a dia for ida para o trabalho, volta para o trabalho, você acha às vezes está pagando 30 conto, 40 conto muito, é de graça. Muito barato. O carro está dando despesa muito maior. O carro é muito maior, porque o carro não é só a gasolina, caro, o diesel que for o combustível, não é só o IPVA, não é só o seguro do carro. Pneu, manutenção. É um pneu, é manutenção, é o óleo, é a multa que você leva, é o estacionamento que você paga, mais a depreciação, mais o custo de oportunidade que eu acabei de ensinar aqui. Faz essa conta toda, é difícil manter carro. Diogo, nós falamos sobre... Desculpa te cortar. Considerando que a pessoa pagou à vista, ela tinha um dinheiro. Acrescenta se a pessoa pegou emprestado. Aqui. Não, aí pior ainda. 70% da população não compra carro à vista. Casa é 95%. Cara, e nesse ponto aí que eu ia entrar, Diogo, porque a gente falou sobre 2 temas só. Carro, né, e automóvel e casa. Na vida nossa tem várias outras coisas. Tem faculdade, tem isso, né? É um negócio, né? Um cidadão é um business, é um negócio. E, segundo o Serasa, de 2017 até 2023, o endividamento do brasileiro dobrou. Sim. Né? Então, o brasileiro teve a pandemia, efeito de pandemia, o desemprego, a economia muito volátil, né? Mas o Brasil ficou mais endividado. Isso para os bancos é péssimo. Muita gente acha, o banco gosta de gente endividada. Não, porque o risco do dinheiro é muito alto. E ele acaba cobrando mais juros tal, em função dessas questões. E aumenta na adimplência. Aumenta na adimplência, uma bola de neve negativa. E, gente, o banco não perde dinheiro, né? Perfeito. Então, banco não perde dinheiro. Ele fala assim, coitado do banco. Nunca. Não, né? Meus colegas aí podem ficar meio chateados comigo, mas é isso. O banco não perde dinheiro, né? Inclusive, eu vi uma frase quando a gente estava falando sobre golpes, né? Uma reunião, um cara falou assim, não, mas o banco está fazendo isso, por causa disso ele falou assim, meu amigo, seguinte, se o cara é banqueiro e ele está fazendo isso, ele tem que mudar de área, porque banqueiro não tem dó. Ele vai cobrar. O negócio dele dinheiro é dinheiro o tempo inteiro. E tá tudo bem. É o game. Ele pode fazer outros tipos de doações, né, tal, mas o game do jogo do business é esse. E tá tudo bem. Isso aí. Diogo, nós temos essa preocupação, né, na inadimplência do brasileiro, ela reflete com essa parte de educação financeira. Total. E porque o Banco Central coloca isso na pauta como um item muito importante estrutural. Porque, cara, se ele quer ajudar os juros a cair, a economia a crescer, cara, ele tem que trabalhar a educação financeira, né? Então, os empreendedores não vão ter menos inadimplência, vão conseguir investir, ter um capital de giro muito mais fácil, porque a inadimplência cai. Então, a gente precisa tratar esse tema realmente com muita seriedade. Eu vejo que as empresas agora, elas têm um papel muito grande, e essa regulação do Banco Central sobre obrigatoriedade veio trazer à tona um tema que vai ser tratado como uma responsabilidade bem diferente. Legal. Nós falamos da área de jogos e apostas, tal, e é um tema que vem trazido muito à mesa também do endividamento das pessoas em função dos jogos. Sim. Né? Então, cara, vem casar muita coisa. E eu quero ouvir de você qual que é a sua sugestão para ajudar essas empresas a trazer para o seu público uma educação financeira. Pode ser empresa da área financeira ou não. Até dividindo um pouquinho, fala assim, cara, mas por que minha empresa é uma padaria, um supermercado? Para que eu vou preocupar com isso? Sim. É o que você falou no início da nossa conversa. Cara, se ele tiver colaboradores muito mais saudáveis financeiramente, o salário que ele paga, ele pode dobrar. Sim. Se ele não tiver educação financeira, aquele salário sempre vai ser deficitário. Vai estar se batendo na porta lá e falar assim, cara, eu quero aumento. Né? Então tem esse público e o outro público que são as empresas reguladas do Banco Central, que estão precisando, nesse momento, fazer um trabalho de tirar realmente a bunda da cadeira, a parte do papel e colocar em prática. Como você acha que pode ajudar esses dois públicos? Então, o primeiro, né, a pessoa física. Eu tenho mais ou menos 15 anos na vida executiva que eu sou gestor de gente, de pessoas. E eu aprendi uma coisa na vida. Aquele discurso lá de antigamente, da nossa época, ou até da época dos nossos pais, de que não se leva problema de casa para o trabalho, ele não é verdade. A gente pode não
eu tô endividado e agora eu vou ficar bravo, vou chutar todo mundo, vou xingar. Não, não é isso. Mas você é menos producente. A sua vida pessoal em casa reflete no seu trabalho. Uhum. Então as empresas têm cada dia mais essa conscientização, essa consciência da importância de educação financeira. Nas empresas, ao meu ver, é através de cartilha, através de intranet, através de, sim, do meu trabalho de palestra, de consultoria. Eu já dei, na Uzi Minas, há uns 5 anos, eu rodei todas as plantas dando palestra e fazendo consultoria individual para quem se inscrevesse. Legal. Tauá, agora recente, não sei se esse ano, início do ano passado, eu tenho uma equipe, né? A minha equipe foi para o front, eu fui dar palestra nos Tauás e minha equipe foi para dar as consultorias para os funcionários. Por quê? Porque tudo começa na educação. E a educação financeira ela é básica, é saber, em especial. Eu diria assim, 80% dos nossos problemas financeiros consistem em ter a resolução desses problemas, ter um orçamento e um planejamento. 80%. O resto é decisão financeira que você vai tomar ao longo da vida, que você vai aprendendo, vai desenvolvendo. Uhum. Mas o básico eu vou gastar menos que eu ganho. Eu vou investir o superávit, ou seja, a parte que sobrou, que eu nem gosto dessa palavra sobrar, porque eu acho que o dinheiro tem que ter carimbo. Ou seja, eu antes de ganhar meu dinheiro, eu já sei todas as contas que eu vou pagar e quanto eu vou poupar, quanto eu vou investir. E ao longo da vida ir tomando decisões financeiras melhores possíveis. Através de quê? De educação financeira, que hoje está super acessível, com vários cursos. Eu tenho curso também online, dou palestra, dou consultoria. Tem muita gente boa fazendo isso. E eu acho que o caminho para as pessoas na educação financeira, é na busca do autoconhecimento. Eu sempre indico, quando eu vou falar, Diogo, como é que se gasta dinheiro? Eu divido como se fosse uma pizza em vários percentuais e 10% eu direciono para autoconhecimento. A gente sempre tem que buscar melhorar a gente primeiro. Então a gente aprender mais, saber mais, se informar mais. Do lado dos bancos, de quem está sendo regulamentado para fazer isso, também, primeiro, a parte do pressuposto que lá existe a expertise, que você pode educar e, ao mesmo tempo, publicizar. Você pode linkar a educação financeira, já tem alguns bancos, especialmente os digitais, que são muito agressivos no mundo digital por si só, que eles já vêm educação financeira apresentando os produtos deles. Eu acho a melhor forma de fazer. Você produtiza educando. Então, para você que tem essa idade, para você que está vivendo essa situação, esse aqui é um ótimo caminho para você, nós temos a solução. Uhum. Eu iria por esse caminho, se quiser me contratar, estou à disposição. É muito bom, Diogo, isso aí, porque lá quando eu assumi essa responsabilidade, eu comecei a pensar assim, cara, como a instituição pode ajudar nessa parte de educação financeira? Primeiro, a minha visão foi eu olhar para dentro. Então, é o seguinte, passar para os colaboradores da empresa, que é uma instituição do Banco Central, da importância da educação financeira e como a educação financeira bem aplicada pode reverter para o bem da instituição. Perfeito, né? Excelente. Então, assim, esse é um ponto. Outra coisa também aí começam a criar produtos que não sangram o consumidor, possam criar formas de comunicação que não sangram o consumidor, pode criar análise de dados para saber qual que é o perfil daqueles consumidores e para onde pode delinear produtos ou ações, né? Uma série de coisas ali. E para fora, se você tiver um ambiente saudável, né? Onde a inflação está mais controlada, as pessoas estão consumindo bem, cara, isso vai voltar para você de alguma forma, né? Então, acho que são as duas partes. Mas, cara, hoje, a fintech, né, que se tornou regulada porque é muito novo o Banco Central, ela já tem hoje para matar um leão por dia, né? Que é o negócio dela que muda muito rápido. E pensar nessa cadeira, né, fica talvez difícil e ela não consiga colocar. Então, nessa ponta, quando a gente estava conversando, eu falei assim, cara, talvez as fintechs precisam sim de uma ajuda, de alguém que é especializado em consultoria financeira, né, dessa gestão de controle finanças pessoais e tal, para quê? Ajudar a criar ações igual a parte de ecológica, que tem o ESG, sim, né, sim. que também as empresas são obrigadas a atuarem. Bom ponto.
A educação financeira está nessa mesma caixa. Então, a parte de ESG, muita empresa está no papel, com manual, não consegue colocar em prática, mas tem várias formas, e a educação financeira também. Verdade. E a minha visão disso tudo que a gente conversou aqui é quando você começou a falar. Pensa na educação financeira hoje. Sim. Então, para quem tem filho, família, a educar o filho em relação a essa parte. Para quem não tiver um plano financeiro, cara, arruma um especialista, arruma quem for, um mentor. Cara, é um investimento que vai dar retorno ali em relação a isso. Nós não tratamos aqui, por exemplo, a questão do seguro, que o Brasil também não tem essa cultura, né? Verdade. Mas é uma ferramenta também importantíssima. Eu sou super a favor também. Seguro de vida, muita gente... Né, seguro de vida em vida. De vida. Você tem família, você tem outros dependentes de você, e você é o produtor da riqueza, você precisa se assegurar. Não só se você tiver algum problema na saúde, mas também se você se ausentar. Isso então aí. tem os dois caminhos. Se eu tiver um problema na saúde... Tem invalidez, alguma coisa. O que for. Então é sim, super importante. É um assunto difícil, as pessoas constrangem às vezes em conversar sobre isso, mas a gente está sujeito. A vida é um sopro. É isso aí, justamente. Cara, muito bom conversar com você. Prazer é meu. É muito bom mesmo. Tem muita coisa ali, cara. Minha cabeça aqui durante a conversa foi lá em várias partes, em públicos que podem ser beneficiados com o que você falou aqui. E que essa mensagem nossa chegue em pessoas que realmente estão precisando de ajuda. Amém. E empresas também que precisam realmente agir mais do que dizer, né? Sim. E Diogo, fechando aqui, uma mensagem final do Diogo em relação que eu vejo importante, uma coisa que eu te sigo, cara, que é importantíssima. Propósito é uma coisa foda, né? E você tem muito isso em você. Sim. Queria que você deixasse uma mensagem para a galera sobre final do Diogo, a sua mensagem final e o meio de contato, você colocou, se quiser repetir. Tá bom. Primeiro, eu acredito muito no propósito mesmo, que cada um tem o seu propósito. Eu acredito muito que na individualidade, né, as pessoas são complementares. Nós somos seres humanos que precisamos uns dos outros. Eu preciso do Túlio precisa de mim, a gente se complementa, eu preciso dos meus filhos, da minha esposa, dos meus amigos. Então eu acredito muito nessa troca, nesse pedido de ajuda. Muitas vezes está precisando de um psicólogo, de um psiquiatra, tem preconceito, não vai atrás. Eu sugiro, procure ajuda, peça ajuda. Na vida financeira é muito claro. Nós que estamos de fora e temos uma especialização financeira, é muito fácil, muitas vezes, dar um diagnóstico, dar uma simples mudança. Uma vez eu dava uma consultoria, já fechando, para um casal, e eu só falei assim, aqui, pelo seu perfil, esposa, eu acho que você devia fazer a gestão das finanças da sua casa. Pelo perfil do seu marido, é melhor que ele não faça essa gestão. Não estou dizendo que ele não vai participar do planejamento com o que fazer com o dinheiro, mas daquela organização, de fazer o orçamento, de fazer o básico. E aí eu finalizo minha fala. Faz o básico. Não é fácil ganhar dinheiro. Não tem dinheiro fácil. Mas faz o básico, consistente. Começa a investir desde agora que você vai prosperar e vai melhorar a sua vida financeira com certeza absoluta. Muito bom, Diogo. Redes sociais, Diogo e Sua Grana. Diogo sou eu e eu falo para sua grana. Show. Obrigado, cara. Valeu, eu que agradeço. Obrigado.